agradecimento, né? Mas sendo que ela está agora de recesso lá de Peniel e uma Sueli e Fernando não podem por causa da saúde, né, de estar aqui, então de repente, assim, de última hora, ela foi escalada para a gente para dar aula, né? Ela está em casa, não tem como falar não para o pastor. Porque, ó, se você não der aula, você não se alimenta, eu estou brincando, não é assim não. Mas ela de bom grado, né, com prazer faz isso. E agradecer a irmã Berenice também, as irmãs que são monitoras, né, que quando nós temos as crianças mais novas virem, ela está sempre pronta. Está na manga já, né, irmã? A lição já está na manga já. Então é só termos as crianças vindo, que são bem-vindas, né? E agradecer a igreja por isso. Agradecer aos irmãos que estão evangelizando na praça, irmão Felipe, a Amanda, e a Ana Clara, e a Beth e a Rebeca foram lá dessa vez. Já está aumentando, irmão, né? Quase 50% do número dos evangelistas já foram ontem, né? A mais. Então, devagar a gente vai divulgando, e aqueles que podem estar no evangelismo, só entre em contato com o Felipe, porque geralmente é sexta, mas nem ontem houve uma mudança, né, devido à agenda do Felipe, mas sempre que puder participar, os irmãos são bem-vindos, né, Felipe? Agora o Felipe, que a garganta dele não está boa, né, Felipe? Mas dá para entregar folheto, pelo menos. Isso está bom, isso é ótimo. Hoje é o dia que é comemorado, o dia do pastor, irmãos, e eu fico meio sem jeito de falar. Por quê? Porque eu sou pastor, com letra minúscula, né? E dá vontade de pular esses temas, porque parece que você está falando de si mesmo. O que de fato é, né? Mas eu quero falar do pastor com letra maiúscula. E um lembrete e encorajamento para aqueles que almejam pastorado, aqueles que estão no pastorado. Então você pensa, é para mim, pastor, hoje a mensagem? É para todos nós, porque nós somos rebanho, né? Nosso Salvador, e nós devemos orar pelo pastor, pelos pastores com letra minúscula, devemos ajudar, encorajar, honrar, mas devemos ser equilibrados e bíblicos. Podemos dizer o contrário, bíblicos, porém, de fato, né? Bíblicos, por sermos bíblicos, nós somos equilibrados. O que eu quero dizer com equilibrado? A gente não quer exaltar a pessoa do pastor numa época em que as pessoas começam a buscar pastores ou igrejas que falam o que eles querem ouvir, e aí você acha igrejas aí de cada tipo, dependendo do que as pessoas querem ouvir. Então você vai naquela igreja para ouvir o que você quer, né? Então, e os pastores são responsáveis em levar a palavra, né? Então igrejas que são muito centradas no líder humano, né? São voltadas ao homem. Queremos fugir desse extremo errado e pecaminoso, né? E também queremos fugir do extremo em que as pessoas ignoram aqueles que Deus chamou para estar servindo Ele. Essas pessoas que foram chamadas para estar na frente de uma igreja, elas precisam muito de oração, precisam muito da atitude das ovelhas para serem corretas, né? Assim como o pastor segue a orientação divina, as ovelhas também devem seguir a orientação divina, né? O pastor deve lidar com as ovelhas do jeito de Deus e as ovelhas lidar com o pastor do jeito de Deus. Então há um equilíbrio entre idolatrar e entre desonrar, né? Ignorar. E a Bíblia nos preenche isso, né? A Bíblia nos orienta. Então eu oro que esse estudo, né, como tem falado comigo, venha falar com os irmãos. E os irmãos estejam agora abrindo a palavra de Deus nesse texto, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 4. Eu falo, a gente fica sem jeito como pastor falar sobre o pastor, mas Pedro não ficou sem jeito, ele sendo pastor escreveu sobre o pastor. E é isso que ele escreveu aqui, né? Nós vamos ler os versículos 1 até o 4. E o texto está ali, tá bom? Os irmãos acompanhem na Bíblia impressa, de preferência, né? Se não tiver, acompanhem na tela. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a entendê-la de forma correta. Ajuda-nos a vivê-la de forma que te honre. Abençoe a tua igreja, Pai, abençoe o teu rebanho, que o Senhor as alimente de forma plena, de forma duradoura, eterna, e que essa igreja, Pai, independente de qualquer etiqueta, de qualquer denominação ou nominação, acima de tudo, ela é tua, ela é rebanho do Senhor, pastor com letra maiúscula. E eu, como um servo do Senhor, peço que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude essa igreja, e ajude todos aqueles que o Senhor chamou para servir na obra, na liderança, na área pastoral, que o Senhor capacite, dá-nos humildade genuína e verdadeira, que vem do Senhor. Que o Senhor abençoe, que o teu Espírito abençoe as crianças na classe, a Tayla dirigindo lá, as ajudantes, assim como a irmã Berenice, quando tem as crianças aqui, e todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, dirija-nos agora. Amém. Essa carta de Pedro foi escrita cerca de 60 anos, 60 e poucos anos depois de Cristo ter nascido. Então quer dizer que quando Cristo morreu, 30 e poucos anos de idade, né? Essa carta demorou mais uns 30 anos para ser escrita. Então Pedro, esse Pedro aqui, que é Simão, tá? O discípulo Simão, pescador, homem bem sanguíneo no sentido de temperamento, né? Não vou dizer sanguinário, mas ele também era, porque ele cortou a orelha do soldado Malco, né? Para proteger Jesus. Foi salvo e transformado por Jesus num grande homem, um pastor moldado pelo Senhor Jesus. E ele, depois desse tempo todo, ele escreveu essa carta, e nesse final da epístola, Pedro deu uma orientação aos presbíteros. Essa carta foi escrita pelas mãos de Silas, ou Silvano, que é um outro homem, um outro servo do Senhor. Ele foi o amanuense, ou o secretário, ou escrivão, né? Isso está lá em capítulo 5, versículo 12. E ela tinha como destinatário os cristãos espalhados pelo mundo. Então essa carta rodou muito, em vários lugares, não foi para uma igreja específica, foi escrito para os crentes espalhados, os forasteiros da dispersão, podemos dizer assim. Forasteiros porque nós somos forasteiros, irmãos, amém? Nós somos peregrinos, nada de errado você ter uma casa própria aqui, né? Pastor, eu estou falando para a gente morar de aluguel o resto da vida porque somos forasteiros? Não é isso não, irmãos. Nós devemos almejar, mas o nosso destino, a nossa cidadania permanente e duradoura é celestial. A gente não é cidadão daqui de Pouso Alegre para sempre, nem do Brasil, nem de qualquer lugar do mundo. Nós somos do céu, irmãos, amém? Amém. E devemos, como tal, termos a nossa mente coerente com essa cidadania. Pedro, ele escreve para esses cristãos espalhados. Eles são de Cristo, mas estão cada hora no lugar. E por que eles estavam espalhados, irmãos? Por vários motivos. Dentre eles, perseguições também. Mas essa carta foi escrita para os crentes que viviam e passavam por problemas devido à sua fé. Esse problema não era uma perseguição religiosa ou política, tá? Como em outras épocas da era cristã. Esse período aqui era em que os cristãos, no dia a dia deles, sofriam lutas comuns de cristãos. E quais seriam? Você perder amigos, parentes virarem as costas para você, porque você agora tem um Senhor que não é o mesmo Senhor deles, né? Você tem Jesus como Salvador, você presta contas a Ele, você obedece a Ele. Então as pessoas ao redor vão se sentir incomodadas. Então o que elas fazem com quem é diferente? Elas viram as costas, elas isolam, né? Então esse tipo de sofrimento, o sofrimento de calúnia, pessoas falarem mal. Você sabia que os cristãos eram até acusados de canibalismo no começo? Sabia? Porque eles se reuniam em reuniões secretas, ou seja, como nós estamos aqui, é um grupinho de pessoas, não porque a gente fecha ali e não deixa ninguém entrar,
mas porque parece que é um grupinho isolado, né? E lá no início da igreja era assim também, eles faziam isso para tomar santa ceia. E sabe o que eles falavam o que era ceia? É o corpo de Jesus. Eles estão reunindo secretamente para comer o corpo. Olha para você ver, canibal faz isso, né? Então você vê as calúnias, isso era uma das calúnias, né? Aí quando houve incêndio de Roma, eles foram acusados, os cristãos foram acusados de botar fogo em Roma, e aí vai, né? Calúnias, distúrbios, ostracismo social, as pessoas falavam, você é de que grupo? Você apoia quem? Né? Chegavam os zelotes, os judeus que eram os nacionalistas, falavam, vocês cristãos seguem quem? Né? Vocês querem a libertação de Israel, querem um libertador? Não, nós queremos, nós já temos Messias, Jesus, ele nos deu uma nova pátria. Aí fala, então você não é dos nossos. Aí chegaram os de Roma e falaram, vocês não adoram César? Não. Então você não é dos nossos. Então dá para ver uma oposição social. Os cristãos eram deixados de lado, sofriam com isso, irmãos. Era um grupo à parte. Então Pedro, sabendo de tudo isso, ele escreve essa carta para esses cristãos. Esses cristãos eram compostos não só de judeus, mas de gentios. Na verdade, mais gentios do que judeus. E Pedro, um judeu, ele agora ali ajudando, né, na fundação da igreja, ele escreve essa carta. Deu para entender um pouquinho o porquê que ele escreve isso. Aqui ele encoraja os líderes da igreja, todos os líderes da igreja, e depois os jovens, se continuar lendo. E a ideia aqui, basicamente, é do líder da igreja apacentar o rebanho de Deus, que é a igreja. Do líder da igreja cuidar espiritualmente das pessoas que Deus tem trazido ali, que tem inserido no corpo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria também, irmãos, de trazer a ideia de que Pedro está falando isso para os líderes. Por quê? Porque ele é um líder e ele tem autoridade para falar isso. Ele não é alguém inexperiente, alguém que ouviu de outros sobre isso. Ele está falando por aprender de Deus e por viver com Deus e por servir a Deus. Ele está escrevendo isso. E quando ele fala apacentai a igreja, né, que ele diz aqui, apacentai o rebanho de Deus, sabe o que muito provavelmente vinha na mente dele? As mesmas palavras do Supremo Pastor para ele. Quando ele negou Jesus, quantas vezes? 3 vezes. E Jesus chegou com ele na beira do rio, na beira do mar, e por 3 vezes, olha a graça de Deus, irmãos, não foi nem 2 e nem 4, foi por 3 vezes, parece coincidência, né? Jesus reforçou, não só o perdão, mas a missão, deu uma tarefa nas mãos de Pedro, dizendo assim, você vai ser um representante meu, e você vai fazer o que eu estou fazendo, você vai dar continuidade. E aí, leiam para mim, alguém leia lá João 21, versículo 15, 16 e 17. Esse é o texto, tá? Então, se você for ler, pode ler rápido, tá? Leia em velocidade a mais rápida possível, 2 vezes, né? Você clica lá no celular, no WhatsApp, você clica 2 vezes, lê nessa velocidade. João. Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe que o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É até o 18? É até o 17 mesmo. Obrigado, viu? Então, no final de cada um desses versos, 15, 16 e 17, a ordem de Jesus: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E agora ele está falando nessa carta o quê? Aos presbíteros que estão dando maestros também. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus. Interessante, né?
ele repetiu a mesma ordem 30 anos depois que Jesus falou com ele. Só que ele está falando para os outros líderes agora. Então, entendendo, conhecendo essa história, isso tem um peso, um significado bem mais profundo para nós, né? Ninguém menos do que aquele que recebeu de Deus a mesma ordem, recebeu de Jesus a mesma ordem para fazermos isso aqui. E os irmãos já viram as palavras aí, eu vou tentar explicar aqui qual que é a diferença entre apóstolo, presbítero, bispo e pastor. A gente ouve esses nomes diferentes e fala, será que é a mesma coisa? Será que é uma hierarquia? Um está acima do outro, um é melhor que o outro? De grosso modo, irmãos, um pode ser o outro, né? E eles se referem à mesma pessoa em muitos casos. Apóstolo, por exemplo, Efésios 4:11 fala que Deus deu uns para apóstolos, né? Outros para profetas, e assim vai. O apostolado, irmãos, é aquela pessoa que foi enviada por Deus, tá? Ela foi comissionada para levar uma mensagem, uma missão bem específica. Na Bíblia nós temos apóstolos. Geralmente eles foram os discípulos de Jesus que depois se tornaram apóstolos, que depois de seguir Jesus recebeu de Jesus uma missão para dar continuidade. Então esses foram os apóstolos. Os 12 se tornaram apóstolos, aliás os 11, né, porque um traiu. E esses que se tornaram apóstolos, eles foram iniciadores da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, ele foi chamado de apóstolo. Ele não era um dos 12 ali, mas por que ele foi chamado de apóstolo? Alguém sabe? Porque o próprio Cristo também o convidou a fazer parte da missão. O próprio Cristo chamou ele para ser apóstolo, né? E para levar a missão. E existe uma explicação aqui, ó, para ser apóstolo. Hoje em dia você tem vários grupos, denominações que chamam a pessoa de apóstolo, né? O apóstolo fulano está aqui, porque eles têm uma ideia diferente e errada do que a Bíblia fala. Para ser um apóstolo, as características que eram, eles deviam ter visto o Senhor, ser testemunha de Jesus ressuscitado. Ou seja, Jesus ressurreto apareceu e deu a missão para eles levar o Evangelho. Lembra, Jesus, antes de ser assunto aos céus, Jesus deu a ordem para os discípulos e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então esses se tornaram apóstolos. Mas Paulo não estava lá. Sim, mas Paulo viu Jesus ressuscitado no capítulo 9 de Atos, quando ele estava perseguindo os cristãos. Jesus apareceu para ele, lembra? E chamou ele, deu a missão para ele ser o apóstolo dos gentios. Está vendo? Ele é apóstolo. Tá? Tem outros também, né? Outras pessoas que não só essas pessoas viram Jesus ressuscitado, tem outros cristãos que naquela época viram Jesus ressuscitado e que receberam também ordem direta para cumprir missão. A ideia, por exemplo, Barnabé foi um outro que foi chamado de apóstolo, tá? Onde que eu tenho o texto aqui falando de Barnabé? Tem aqui. Atos 14:14. Barnabé também é chamado de apóstolo. E Matias, que substituiu Judas, era um cristão da igreja em Jerusalém e que foi chamado para ser substituto de Judas Iscariotes. Por que esses aí foram chamados de apóstolos? Porque eles viveram naquela época em que eles também foram testemunhas de Jesus ressurreto. E muitas pessoas viram Jesus ressurreto. Tem um texto que fala que 500 pessoas viram Jesus ressurreto, não é verdade? No livro de Atos. Foram testemunhas populares de Jesus ressurreto. E Jesus deu a missão para eles darem início à igreja, ou às igrejas, né? As igrejas locais. Esses são os apóstolos. Então, hoje em dia, a pessoa se chamar de apóstolo, ela tem que ter visto Jesus ressurreto, realmente, visto mesmo, literalmente, a carne do corpo glorificado de Jesus e ter recebido a missão de pregar. Eu e você temos a missão de levar o Evangelho. Eu tenho a missão de levar o Evangelho, mas eu não sou um apóstolo, porque eu não vi Jesus fisicamente. Eu sou bem-aventurado porque eu criei sem ver, nesse sentido, tá? Mas não sou apóstolo nesse sentido. Nenhum pastor desse mundo, com base nesse argumento, seria um apóstolo, tá?
Outro, ser investido com dons miraculosos que são sinais. Naquela época, todos os apóstolos fizeram dons miraculosos de cura, de sinais, de outros sinais também. E eles foram investidos. E foi só um período, não foi o tempo todo. Paulo, ele curava as pessoas. Mas chegou uma época que ele não curou nem Timóteo. Ele falou para Timóteo tomar um pouco de vinho, que era um teor alcoólico, medicinalmente usando, né, para ajudar. Por que Paulo não pôs a mão e falou, te curo em nome de Jesus? Ele fez isso com tantos, porque ele já não estava no período inaugural da igreja. Ele era um apóstolo que usou seus dons no início. Tá bom, irmão? Dá para entender um pouquinho? Senão nunca ia ter ninguém doente ao redor deles. Nunca. Né? Eles usaram o milagre naquele período. Outro argumento, outra característica do apóstolo é ter sido escolhido pessoalmente pelo Senhor e pelo Espírito Santo. Matias foi escolhido pelo Espírito Santo. Lembra que eles oraram, Senhor, substitua Judas Iscariotes. Aí tinha Matias e tinha outro lá que era quem? Era um outro está lá em... Vocês vão abrir rápido aí a Bíblia, está lá em Atos 1, 21 a 26. Aí, se você achar o nome de quem que estava, os dois candidatos a substituir Judas, você me fala. Um era Matias e o outro era... então, eles... José Barnabás. Então, eles estavam orando. Qual dos dois, Senhor? E Deus guiou. Vai ser esse. Vai ser Matias. Então, o Espírito Santo guiou. Está vendo, irmãos, as três características? Você tem que ter visto Jesus ressuscitado. Você tem que ter dons, alguns dons espirituais específicos naquele período. E você deveria ter sido chamado por Deus diretamente para aquela missão. Tá bom? Então, por isso que apóstolo hoje em dia não existe mais. Tá, irmãos? Se a pessoa falar, eu sou apóstolo, que dia que você viu Jesus ressurreto, que apareceu para você aí, que você olhou ele do jeito que os 11 viram? Que dia? O jeito que Paulo viu? Eu não vi, eu no meu sonho, na minha oração, eu também, eu oro, eu falo com Jesus toda hora, mas eu não vi Jesus assim em carne. Um dia lá no céu eu vou e você também. Dá para entender, irmãos? Aí, isso nos esclarece. Então, apóstolo é isso, é o fundador, é o enviado. Presbítero, ou um significado de presbítero é ancião, é a pessoa mais velha, geralmente em idade, não necessariamente, às vezes a pessoa é nova, mas ela tem mais maturidade espiritual do que um idoso. Dá para entender nesse sentido? Mas não pode ser um novo na idade e na vida com Deus também. Não é um neófito que a Bíblia fala em Timóteo, né? Alguém que começou agora a vida cristã e acha que já pode cuidar, ser responsável espiritualmente por um grupo de pessoas. O presbítero é a ideia da pessoa mais experiente. Atos 20, 17 fala do presbítero. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Está vendo? Essa palavra anciãos é presbítero no grego. Tá? E 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui eu coloquei essas três palavras porque é a mesma pessoa, tá? Lá em cima fala anciãos ou presbíteros, versículo 17, e no 28 fala bispos e apacentardes, que dá a ideia do pastorato, do pastor. Então, pessoas experientes foram chamadas para supervisionar espiritualmente alguém e vão pastorear, cuidando espiritualmente dessas pessoas. É o mesmo grupo de pessoas. Então, o presbítero é essa ideia de experiência, né? Experiência espiritual. Bispo tem a ideia de supervisão. É alguém que, dentre os pastores, cuida ainda de outros pastores, cuida de outro grupo de pessoas, ou pastores, ou líderes. Paulo, Pedro, João foram pessoas que, ao longo dos anos, eles se tornaram modelos para os outros pastores novos, né? Então podemos dizer que Paulo ele foi como um bispo na vida de Timóteo, que era um pastor também. Nesse sentido de supervisão. A gente não usa essa palavra, irmãos, para a gente não se associar com outros grupos religiosos, tá, irmãos? O pastor Osmar Vandete, por exemplo, que veio pregar aqui, é um pastor já muito experiente. É um pastor que quantos pastores já passaram por ele? Aí ele é o
Bispo Osmar Vandeck, você vai chamar de bispo? Não, a gente não chama assim, porque tem que explicar a razão por que as pessoas são chamadas assim na Bíblia. Então a gente chama a pessoa de pastor experiente, né? Tudo para você não passar uma imagem errada, fazer uma carga tradicional que a pessoa vai entender de forma errada. E por último, a palavra pastor, que tem a ideia de condução de pessoas que são rebanho, pessoas são ovelhas, espiritualmente falando. Os três aspectos de presbítero, bispo e pastor, quer dizer a mesma pessoa, tá, irmãos? Agora, vamos voltar para o nosso texto. Tá? Escola bíblica é mais assim, irmãos, a gente explica mais detalhes, tá? À noite a gente não faz isso tanto, não. Mas volta lá para o texto. Estamos lá em 1 de Pedro 5. Já expliquei a diferença, né? Ou a similaridade entre apóstolo, presbítero, bispo e pastor. E agora vou falar da primeira característica, de acordo com o texto, né? Como que um pastor, que eu vou chamar pastor, quer dizer todos esses nomes aí que eu falei, tá, irmãos? Se Paulo era um apóstolo, mas ele também era um bispo que ele supervisionava, ele era um presbítero por ser experiente, e ele era um pastor porque ele cuidava de pessoas. Então, o que um homem, uma pessoa como esse deve fazer? Pedro está falando, apacentar o rebanho de Deus. Uma primeira característica que o pastorado tem que ter é um pastorado consciente. Nunca pode subir para a cabeça de um líder de que ele é o dono das pessoas. Isso é muito comum. Interessante que quando fala para um pastor não ser neófito, quer dizer, um novato, é porque nós, infelizmente, humanamente falando, tendemos a achar que somos donos. Se você dá uma orientação e alguém segue, você fala, tá vendo, eu tenho controle sobre ela. Isso é muito, muito perigoso, muito perigoso. Você está na frente falando com um grupo de pessoas, as pessoas estão olhando, prestando atenção para você. Lá no fundo pode vir aquele orgulho, tá vendo? Você tem coisas boas para falar. Eu não tenho coisas boas para falar, irmãos. Deus tem coisas boas para falar. Amém. E eu sou uma bênção na medida que eu sou fiel a Deus, que eu abro a palavra de Deus e falo o que Deus quer que você aprenda, não a minha opinião. De vez em quando eu vou dar minha opinião aqui, tá? Paulo fazia isso também, mas sabe como que a gente faz? A gente fala, isso digo eu, não o Senhor. Tá? A gente tem que deixar bem claro, ó, irmãos, eu gosto de ver cor verde, eu gosto de picanha bem passada. Isso não é um mandamento, é um gosto pessoal. Eu falo, isso digo eu, não o Senhor. Tem gente que gosta de vermelho, tem gente que gosta de carne de frango, tem gente que é vegetariano. Somos diferentes, tal, mas o que a Bíblia fala, irmãos, assim diz o Senhor. Isso não é opinião, irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, amém, irmãos? Amém. O pastor que honra a Deus, ele tem que ter consciência de que o rebanho é de Deus, não é dele. Até mesmo quando a igreja, alguém falar, que igreja que você vai? Se você costuma falar, eu vou na igreja do pastor Jorge, eu vou na igreja do pastor fulano, na igreja do pastor Fábio. Se você fala assim, desacostuma, porque não é minha igreja, amém, irmãos? Fala, eu vou na igreja Batista Bíblica, né? Se você falar, você não vai ser repreendido por isso, mas eu te oriento, para não criar o hábito de que a igreja é do pastor Fábio. Não é, irmãos, a igreja é de Deus. Apacentar o rebanho de Deus, sabendo que o rebanho é dele. Jesus comprou com seu próprio sangue, Jesus pagou o preço pelas pessoas, irmãos. Cada um aqui tem os seus problemas, tem a sua história. Quem somos nós para ajudar você? Nós não temos em nós poder para ajudar você, mas nós temos um Deus que é poderoso. E a palavra dele, irmãos, penetra na sua vida, sacia a tua sede, a tua fome. Vai lá onde ninguém consegue entrar e Deus fala ao seu coração. Se formos fiéis à palavra de Deus, levando ao povo de Deus, essa é a nossa missão que deve ser cumprida e deve ser feita fielmente. Então, o pastor ele deve apacentar conscientemente de que Deus é dono, eu sou só um mordomo. Eu sou um servo que presto contas para Deus. E quando eu estou muito à vista, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que dar uns passos para trás. Já viu quando vai numa igreja e as pessoas olham, Senhor, fala através do teu servo, que ele esconde atrás da tua cruz, né? Isso é um bom lembrete para quem vai pregar. Para a pessoa,
baixar um livro e falar, tá vendo? Que bom, né? Não sou eu que vou estar falando, é Deus que vai estar falando. Senhor, use, né? Senhor Deus, fale com autoridade do Senhor. Então, a primeira característica de um pastor é essa. O problema, irmãos, hoje em dia, não só hoje em dia, toda época, mas parece que hoje em dia, por causa da mídia social, se tornou muito mais igrejas populares ou igrejas voltadas a seres humanos. Você passa em estradas e você vê lá outdoors, né, de igrejas, e tem lá o pastor assim, ó, com um sorrisão, faz até, sei lá, maquiagem, sei lá, clareia os dentes, faz qualquer outra coisa para parecer bonito, porque a imagem do pastor é que tem que prevalecer. Ah, mas se o pastor ele não está naquele padrão, não parece pastor, então não vou naquela igreja. Sabia que até o apóstolo Paulo tinha esse problema? Ele era um homem que, de presença, ele não era alguém muito atrativo. Tem textos bíblicos, eu nem separei aqui, né? Ele não era como Apolo, por exemplo. Apolo era um homem poderoso no falar, era um eloquente, tinha uma ótima dicção, uma ótima maneira de se expressar. Então, ele pregava muito bem, falava alto, né? Acho que toda a conversa do Apolo ele dividia em 3 pontos com uma conclusão, um apelo, né? Porque ele era um pregador nato, né? Paulo era um homem muito teórico, no sentido assim, ele teologicamente profundo, então as pessoas às vezes não ficavam ouvindo tanto ele assim, dessa forma. Quando ele ia pessoalmente num lugar, ele não se sentia com tanta influência, mas nas cartas dele ele tinha mais influência. Tem texto bíblico que fala sobre isso. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que hoje em dia há muitas competições de líderes, e tem partidarismos até mesmo por conta disso, infelizmente. Eu gosto do pastor fulano, ele é mais não sei o quê. Isso está errado, irmãos. Alguém abra lá 1 Coríntios 1, 12 e 13. Leia em voz alta esses 2 versículos. Pode ser uma irmã lendo aí também, viu? As irmãs podem ler. 1 Coríntios capítulo 1, 12 e 13. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Está em Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Muito bem. Irmãos, tem hora que o pregador, que o pastor tem que botar as coisas no lugar. Ele tem que falar, vamos parar de partidarismo? Vamos parar de falar que eu sou seguidor de pastor fulano, de pastor ciclano? Jesus é nosso pastor. E para falar isso, irmão, você tem que engolir o seu próprio orgulho muitas vezes. Paulo engoliu o orgulho dele. Se ele tinha orgulho, eu acho que não. Mas ele falou o que tinha que ser falado, irmãos. Porque dentro da igreja de Corinto, uma igreja salva, pessoas salvas, mas carnal. É possível isso, as duas coisas, irmãos. Igreja, pessoas salvas, mas pessoas que estão imaturas, estão longe de Deus, né? Havia pessoas de grupinhos. Não, eu gosto de Paulo. Paulo, eu prefiro ele. Eu gosto de Apolo. Olha o jeito que ele fala. Eu gosto de Cefas. Olha a autoridade desse homem. Cefas, quem que é Cefas? Pedro, né? Simão era o nome que ele foi chamado como discípulo, e depois que ele creu em Jesus, Jesus deu para ele e falou: tu és Pedro, sobre esta pedra, né, fundarei a minha igreja. Então, uma observação, irmãos, não quer dizer que Pedro é o fundador da igreja, tá, irmãos? Deus está se referindo. Tudo bem. Pedro tem a chave do céu, irmão, ilustração, né? A única chave do céu está na mão de Pedro, a única chave do carro e do armário está comigo, irmão. Não tem nada a ver com a lição. Olha que ilustração perfeita, né, irmãos? Está errado, eu devia ter uma cópia para os irmãos dele aqui também, né? Tem uma cópia, não sei onde está. Enfim, achar que Pedro é especial porque ele é o fundador da igreja, tem a chave do céu, você tem que ir pela igreja. Irmãos, isso é teologicamente errado. Se Pedro fosse superior a alguém, ou melhor que alguém,
ele não diria dele mesmo o que ele disse aqui? Olha o versículo 1. Olha lá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também o quê? Presbítero com eles. Ele não é melhor que ninguém, irmãos. Ele está no mesmo saco ali. Então, eu sou com eles. Nós somos um grupo de servos, um grupo de homens que temos uma experiência de anos com Deus, né? E testemunha das aflições de Cristo. Ele está falando, eu sou apóstolo, porque eu vi Jesus sofrer, vi Jesus morrer e ressuscitou. E participante da glória que se há de revelar. Ele não é o único, ele não é o primeiro, ele é participante, ele é um dos. Então, irmãos, só para esclarecer, Paulo falou, irmãos, se vocês estão aí, o grupinho de Paulo, o grupinho de Apolo, o grupinho de Cefas, Pedro, vocês são tudo errado. Tudo errado. Ele falou, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Olha que coisa, que coragem de falar isso, né? Ele falou, olha, eu não dei o meu sangue por vocês, eu não morri na cruz por vocês. Então, irmãos, o pastor tem que estar consciente de que a igreja é de Jesus Cristo, amém? Nada de errado em você honrar o pastor, em você elogiar e orar pelo pastor e falar, que bom, eu amo o meu pastor, né? Humanamente falando, né? Mas a honra devida a Cristo é só a Cristo, amém, irmãos? Ele é o pastor com letra maiúscula, em que todos nós, ovelha e pastor com letra minúscula, vamos estar diante dele, estamos diante dele, né? Prestamos contas a ele. Então, essa é a primeira característica do pastor, do presbiterato ou do pastorado, né? Outra característica, o pastor, ele deve apacentar a igreja de forma voluntária, com boa atitude. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nós não somos, irmãos, empregados para bater cartão, né? Nesse sentido, assim, quando você pastoreia uma igreja, a não ser que você está numa grande corporação, uma daquelas igrejas grandes, como empregado diante do governo, você tem que cumprir com normas, né? Mas estou falando do chamado ministerial. Você faz porque quer fazer. Você tinha N opções nesse mundo, muitas opções nesse mundo, opções que trariam até menos dificuldade, menos tribulações na sua vida, mas de uma forma sobrenatural é aquilo que Deus escolheu você para fazer. Você tem convicção de que é aquilo, porque em nada mais você se sente satisfeito e feliz, porque Deus deu um chamado, Deus deu para você uma missão e tem qualificação para isso. Não é só, eu quero, quem quer, vem aqui, não, tem qualificações. 1 Timóteo, Tito fala disso, né? Não, se você deseja o episcopado, né, no caso de ser bispo, ser pastor, excelente coisa você deseja, mas é necessário que seja, e tem uma lista, né? Não é para todos os cristãos, mas é para quem quer estar na frente, quem quer estar conduzindo. E quem inventou essa lista? Foi Paulo? Foi o próprio Deus que estabeleceu essas regras. Então, o pastor que está ali, ele está ali ciente de que tem uma lista de requisitos, e ele está ciente de que Deus chamou ele, né? E ninguém deve constranger um homem cristão a se tornar um pastor. Ninguém deve chegar nele e falar, você tem que ser pastor. Por quê? Seu avô era pastor, seu pai era pastor, seu sogro era pastor. Você tem que ser pastor. Eu conheço gerações de pastores assim, né? Avô, pai, neto, né? Filho, neto, são pastores. É muito lindo. Mas isso não quer dizer, irmãos, não é algo biológico, genealógico, né? Que está no sangue, você tem uma linhagem de pastores. Não tem nada a ver, irmãos. Deus chama pessoas, salva pessoas, chama pessoas para servir. E o homem, ele está ali sem constrangimento. Ele deve desejar. Alguém abra 1 Timóteo 3, versículo 1. 1 Timóteo 3, versículo 1.
Bem, não é algo para se ficar triste se a pessoa foi chamada para ser um pastor. Ah, puxa vida, vai sofrer. Sofrer faz parte do pacote, mas não é só isso, né? O chamado é algo excelente, é algo maravilhoso, porque Deus, Ele coloca na vida da pessoa um chamado para fazer algo específico, para deixar virar as costas para tantas outras coisas e para focar em uma coisa, né? Que é servi-lo, representá-lo, pastorear as pessoas. Quando Jesus chamou Pedro para cuidar das pessoas, Ele falou: pastoreia as minhas ovelhas. Olha que coisa, irmãos, que privilégio. Jesus, Ele ia deixar esse mundo fisicamente, nunca espiritualmente, tá? Ele ia mandar o representante, o Espírito Santo, o outro Consolador, mas humanamente falando, Ele ia capacitar homens para pastorear as ovelhas, para cuidar de outras pessoas. Por isso que a gente fala, irmãos, que a igreja local é algo insubstituível. A pandemia trouxe para nós uma noção de que é possível ser cristão em casa, assistindo um culto no celular. Não deu isso para nós? No começo pareceu uma maravilha, né? Eu lembro quando deu a pandemia, a gente estava na nossa divulgação ministerial ainda. Nossa agenda era cada domingo, às vezes de manhã numa igreja, à noite numa outra, na quarta numa outra, dependendo dos cultos. A gente estava numa outra igreja, viajando para tudo que é lugar. Deu pandemia, não pode viajar. A última igreja que nós fomos, antes da pandemia, nós chegamos lá, nós montamos o nosso stand, né, ministerial, e o pastor, ninguém sabia muito sobre a pandemia, mas estava todo mundo com medo. Olha, você põe a mesa, mas não sei se ninguém vai chegar perto. Olha para você ver que medo, neuro, né, irmão? Chegar perto de uma mesa com objeto. E já tínhamos que usar máscara depois, logo depois, a gente nem levou máscara aquele dia, né? Que prisão, que dificuldade foi a pandemia, né, irmãos? E muitos cristãos falavam: eu sou crente em casa, não preciso ir. E eu entendo isso. Eu fiquei muitas vezes, né? Mas o pior foi, depois de um tempo, pessoas acharem que ser igreja, tá bom ficar em casa assistindo culto no celular. Jesus não morreu para uma igreja assim, irmãos. Jesus morreu por pessoas que interagem, que participam em igrejas locais, com endereço e CEP, tá, irmãos? No Novo Testamento você vai ver Paulo, Pedro, João escrevendo cartas para igrejas em locais geográficos. A igreja que está em Corinto, em Éfeso, tinha um endereço, irmãos, tinha local para ir, né? E durante a semana eles iam nas casas dos irmãos. E por que uma igreja ela tem que fazer esse tipo de coisa? Porque as pessoas que estão na igreja têm dons que Deus deu para elas. E os dons delas não são para elas, são para os outros. Dá para entender isso? O meu dom é para te abençoar, não é para ficar comigo. O dom que Deus te deu, espiritual, é para abençoar a mim, abençoar o seu irmão. Então, uns têm o dom, chamado, né? O dom para pastorear, para pregar, o dom de misericórdia, o dom de contribuição. E nós fazemos isso como igreja local, não é anonimamente na web, né? E na internet. Podemos usar isso como um meio, mas não deve ser a fórmula principal, tá? Um veículo, mas não é o ideal de Deus e o plano de Deus. A igreja local é importante, irmãos. E alguma pergunta os irmãos têm, nós vamos concluir por aqui, mas falando a respeito das características, a exortação de Pedro aos pastores, que deve ser pastorado consciente de que rebanho é de Deus, pastorado voluntário, eu quero fazer. Ninguém está me forçando, eu quero fazer. Tem hora que você vai ter que falar não para algumas coisas, mas isso não quer dizer que você está proibido de fazer, ou que alguém está te forçando, ou está te barrando de fazer. Você tem objetivos claros. Jesus, ele tinha a missão dele, ele teve que falar não para muitas coisas, porque ele não tinha todo o tempo do mundo. Ele era limitado ao tempo e espaço. Quanto mais um pastor, né, irmãos? Quanto mais um pastor que também é limitado ao tempo e espaço. A igreja cresce. Minha família tem 5 pessoas total, né? Mais 2 cachorrinhos e mais 2 gatos, né? Incluindo a minha família.
mas eles precisam de cuidados. Fora eles, nós temos pessoas que Deus traz para a nossa igreja. Temos famílias preciosas, com as suas lutas, vitórias e dificuldades. E Deus vai acrescentando mais pessoas. O tempo ainda continua 24 horas. Não é mais, é o mesmo tempo. Então, nós temos que em alguns momentos falar: isso aqui não dá, agora não dá. Em algum momento a gente tem que falar: preciso de ajuda, preciso de mais pessoas para ajudar no ministério. E Deus vai suprindo na hora certa, do jeito certo. E é um privilégio poder pastorear. Não é um peso, nunca foi e nunca vai ser. É preciso ser feito de forma consciente, de forma voluntária. E os irmãos que tiver alguma pergunta? Na época da pandemia, nós acompanhávamos a Igreja Batista Bíblica Vitória da Conquista. Muito boa igreja. Há tanto tempo acompanhando que a integração era muito boa. Podia mandar mensagem, tudo. Mas você sabia até o nome das pessoas que estavam nos bancos, aquelas que cantavam, aquelas que tocavam, elas sabiam o nome. Era uma beleza. Foi bom, mas faltava. O pastor hoje é o pastor tal. Mas faltava algo mais de contato, né? E a gente não tinha condição de viajar para a Vitória da Conquista, senão seria muito bom, né? Sim. Para eu entrar aqueles irmãos lá. Ia chegar lá, o irmão tal, tudo bem, Não te conheço, nunca te vi. conheço, mas eu conheço, né? Mas então foi muito bom, mas faltou comunhão. Faltou o diálogo com o pastor, com os irmãos, entender, conhecer os irmãos. Não tinha como conhecer. Saber quem é. Fazer o que fazia, mas quem era ninguém sabia. Exatamente. A igreja tem essa comunhão diferente. Muito bom, né? É muito bom. Deus supre através de uma igreja séria como essa, né? Na época, você não pode ir no culto, está doente, não fica sem participar. Aqui nós temos o canal do YouTube da igreja, uma igreja séria como essa, você pode ser abençoado. Mas isso aí são exceções, né? Aí a regra seria isso, né? E Deus usa os dois, né? Que bênção que os irmãos foram abençoados por aquele ministério, né? Mais alguém? Que bom, meus irmãos. Se Deus quiser, à noite, a gente vai falar mais de outras características que o texto aqui nos traz do pastorado. Tá bom? Então, sabendo que esse é o alvo bíblico, os irmãos agora podem orar mais por nós, por mim, né? Que precisa da graça de Deus, irmãos, né? Que é muito fácil você achar que você é dono do rebanho, em alguns momentos, e você fazer por força, por obrigação. E aqui fala o contrário. Então precisa da graça de Deus, sua oração. E eu digo que todos os dias, né, Débora, para nós lá em casa, né, somos abençoados por nossa igreja. Os irmãos são bênção para mim, né? Eu digo assim, como Paulo era abençoado pela igreja de Filipos, né, os filipenses, né, não era uma igreja perfeita, né, mas era uma igreja que trazia muita alegria para Paulo. Eu posso dizer, nós estamos em grande lua de mel, dizer, a nossa lua de mel durando desde que começou a nossa igreja aqui. É um momento de bênção, né, de refrigério. Os irmãos têm sido um encorajamento muito grande para a minha família, né? E nós oramos por você, queremos ser bênção para você, e essa sua oração por nós, por mim, né? Eu digo nós, a família pastoral, porque a minha esposa, se não fosse por ela, eu não estaria, né, fazendo muita coisa nesse sentido, né? É impossível você pastorear sem o apoio da esposa, né? Sim, irmão Roberto. Só mencionando o fato que o pastor tocou, né? Quando o Cristo fala para ele apacentar as ovelhas, ele não fala para Pedro apacentar as suas ovelhas, né? Ele fala Pedro apacentar as minhas ovelhas. É só uma observação só. Sim, irmão. Bem realçado, né? Irmãos, obrigado
pelas suas orações e por serem ovelhas tão boazinhas. Vamos estar passando agora por mais um hino e depois vamos ter os avisos, tá? Então essa foi a inversão da ordem